Olá amigos, eu sou o Arley Alves e sejam bem-vindos ao canal A Batalha do Armagedon. No vídeo de hoje, eu gostaria de esclarecer para você um assunto que tem deixado muitas pessoas intrigadas e que a grande massa, com certeza, tem sido enganada ao longo de séculos da humanidade. Trata-se da imortalidade da alma. Você provavelmente já ouviu falar nesse assunto em algum momento de sua vida. Mas, de fato, o que é a imortalidade da alma? Um filme norte-americano, produzido em 1990, chamado Ghost, do Outro Lado da Vida, conta a história de um jovem que foi assassinado na presença de sua namorada e sua suposta alma volta para se comunicar com ela através de uma médium, lhe dizendo sobre os perigos que lhe estariam para sobreviver à sua vida. A popularidade dessa crença pode ser acreditada não somente aos ensinos da Igreja Católica e das demais igrejas protestantes, mas também a médiums, necromantes e videntes, que dizem ter comunicações com pessoas que já passaram pela morte. Em poucas palavras, podemos definir que a imortalidade da alma é a crença de que um ser humano é composto por corpo e alma. O corpo, então, seria a parte física, composto pelo sangue e a carne, e já a alma seria uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo e que o abandona no mesmo instante da morte, passando a viver de forma consciente em um paraíso chamado céu, ou em um inferno, supostamente um local de tormento de chamas de fogo. Mas será que a Bíblia ensina essa crença popular? Para responder esse questionamento, precisamos responder outras duas perguntas, sendo elas: como surgiu a crença da imortalidade da alma e como essa crença se infiltrou no cristianismo? Respondendo à primeira pergunta, é difícil determinar com precisão a origem histórica da crença da imortalidade da alma, visto que todas as civilizações antigas acreditavam de alguma forma em uma vida consciente após a morte. Mas o historiador grego Heródoto, que viveu no V século a.C., conta em sua obra chamada História que os egípcios foram os primeiros povos a ensinar que o homem possui uma alma separável do corpo. O filósofo grego Sócrates, que também viveu no V século a.C., viajou para o Egito a fim de consultar os egípcios sobre o que eles realmente ensinavam, o que acontecia com o homem depois de sua morte. De volta à Grécia, transmitiu esses ensinos a seu discípulo mais famoso, Platão, que em seu livro Fédon relatou as palavras de Sócrates aos seus amigos em seu último dia de vida sobre a separação entre a alma e o corpo no momento da morte. No diálogo, Sócrates declara repetidas vezes que a morte é apenas a separação entre alma e corpo. A linguagem do filósofo é surpreendentemente parecido com a de muitas igrejas cristãs da atualidade. A alma cujo atributo inseparável é a vida, nunca admitirá o oposto da vida, a morte. A morte é apenas a separação entre a alma e o corpo. No mesmo livro, Platão também explica que existe um juízo após a morte para todas as almas, de acordo com as obras feitas no corpo. As almas justas vão para o céu e as almas ímpias para o inferno. Respondendo agora sobre o nosso segundo questionamento, de que como a crença da imortalidade da alma veio parar no cristianismo, isso se deu através da influência do ensino platônico, que penetrou primeiramente no judaísmo helenístico, pela influência de um homem chamado Filo de Alexandria, que viveu no primeiro século depois de Cristo, e depois acabou entrando também no cristianismo pelos ensinos de Tertuliano, Orígenes, Agostinho e, por último, Tomás de Aquino. Todos esses autores fizeram a junção dos ensinos de Platão sobre a imortalidade da alma com o ensinamento bíblico da ressurreição do corpo, que foi ensinado tanto por Cristo como por todos os profetas e apóstolos. E por falar em apóstolos, alguns escritores do primeiro e segundo séculos da era cristã, chamados de pais apostólicos, isto é, por ser escritores que viveram mais próximos dos apóstolos e até tiveram certo contato com eles, citando alguns como Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Barnabé de Alexandria e Policarpo de Esmirna, nunca ensinaram sobre a crença de uma alma imortal que sobrevive fora do corpo. Antes, preservaram os ensinos de seus mestres. O historiador e pastor americano Leroy Frum concluiu em uma de suas pesquisas feitas no século XX a seguinte afirmação: do princípio ao fim, não há neles, nos pais apostólicos, nenhuma palavra sobre imortalidade da alma que seja tão proeminente nos escritos dos pais posteriores. A imortalidade é para eles direito assegurado somente aos redimidos. Nenhum deles expressa qualquer frase que possa ser interpretada como conferindo aprovação à teoria da restauração após o sofrimento no purgatório.
Foi somente a partir do final do segundo século que escritores cristãos adotaram os ensinos da filosofia grega sobre a alma imortal e promoveram algumas modificações, como no caso de Tertuliano, que formulou a doutrina do tormento eterno, ensinando que, enquanto as almas dos justos ficarão eternamente felizes no céu, as almas dos perdidos sofrerão um castigo de duração eterna em um suposto local de tormento. Voltando à pergunta que fizemos no início do vídeo, se a Bíblia realmente apresenta uma alma que sobrevive fora do corpo no momento da morte, temos que fazer algumas análises como a construção e a desconstrução do homem. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, temos o texto clássico que apresenta o momento da criação do homem. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então temos o pó da terra, que é a formação do corpo humano, feita através do barro, mais o fôlego de vida, que seria a energia vital que vem de Deus para animar o homem. E em seguida esse torna-se uma alma vivente. Veja que a expressão bíblica é que o homem passa a ser uma alma vivente e não a ter uma alma. Os verbos ser e ter são de significados bem diferentes. A expressão hebraica nefesh hayah, que traduzido é alma vivente, não significa, portanto, que o homem, ao ser criado, o corpo de Adão foi dotado de uma alma imortal como uma entidade distinta do corpo, e sim com o resultado da insuflação divina do fôlego de vida no corpo inerte. O homem passou a ser um ser vivo e respirante. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, o rei Salomão afirma que "E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu." Se interpretarmos erroneamente, como a grande maioria faz ao dizer que o espírito que volta para Deus seria uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo, vamos ter alguns problemas, como acreditar também que os animais possuem uma suposta alma, assim como os seres humanos. Vejam o que o mesmo Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 3, nos versículos 19 e 20. Porque o que acontece com os filhos dos homens, acontece aos animais. O mesmo lhes sucede. Como morre um, morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem um homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Logo, podemos concluir que a expressão hebraica ruar, que traduzido como espírito, se trata de uma energia vital que se encontra tanto em seres humanos como em animais. E você que já teve contato com a Bíblia, deve estar se perguntando: e como explicar então passagens como Marcos 8,36, Mateus 10, 28, 1 Reis 17, 21 e Gênesis 35, 18? A resposta é bem simples, pois tanto a palavra nefesh no hebraico, que aparece 700 vezes em todo o Antigo Testamento, quanto a palavra psique no grego, que aparece 42 vezes no Novo, traduzidas significam vida ou um ser vivente, que é a mesma coisa. Em nenhuma dessas 742 vezes, essas palavras pressupõem a noção de uma entidade imaterial que sobrevive fora do corpo. Em Marcos 8,36, por exemplo, podemos entender que o texto está querendo dizer que do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Jesus está querendo dizer que não adiantará o homem conquistar tudo, mas perder a sua vida eterna. O outro exemplo que citamos em 1 Reis 17, 21, que diz: "E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino a tornar a entrar nele." Na verdade, a oração do profeta Elias era para que a vida voltasse ao filho da viúva de Sarepta, e não uma suposta entidade imaterial consciente que sobrevive fora do corpo. Infelizmente, o que vemos é que a mentira dita pela serpente a Eva, há cerca de 6.000 anos atrás, de que eles não morreriam, tem ecoado ao longo de toda a história humana, ao longo de todos os tempos. Mas o que a Bíblia realmente apresenta é a ressurreição dos corpos, como diz em João 5, 28 e 29, e que todos os salvos vão para o céu juntos no momento da volta de Cristo, como diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versos 13 a 18. Se você gostou do vídeo e quer nos ajudar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like. Peço que você também compartilhe esse material com seus amigos para que essa verdade chegue a mais pessoas. Eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.